a tua palavra, luz dos corações, luz para os corações. É a tua palavra. o Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu a montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e a sua roupa ficou muito branca e brilhante. Eis que 2 homens estavam conversando com Jesus. Eram Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. E quando esses homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele estava ainda falando quando apareceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra. Os discípulos ficaram com medo ao entrarem dentro da nuvem. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido. Escutai o que ele diz. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados. Naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Palavra da salvação. Mestre, é bom estarmos aqui. Caríssimos, nesse segundo domingo da Quaresma, onde a igreja vive um momento tenso, solene, que é a renúncia de Bento XVI, a liturgia nos convida à oração, a subir um monte Tabor. Cristo hoje se comporta como um perfeito pedagogo com os discípulos. Cristo tem que agir com pedagogia. Ele é mestre por excelência, por antonomasia. E antes de subir ao Monte Calvário, que é o monte onde ele vai ser desfigurado, sobe antes um outro monte, o Monte Tabor, onde ele aparece transfigurado. Mostra para os discípulos o rosto bonito de Deus. Mostra para os discípulos o rosto perfeito, o rosto formoso, um rosto belo. Sabendo Jesus que em breves dias haverá de mostrar para os discípulos um rosto desfigurado, Cristo mostra antes, em fração de dias, o rosto formoso de Deus. Qual é o objetivo pelo qual Jesus mostra hoje o rosto transfigurado para os apóstolos? Para que nesse momento de calvário de prova, os discípulos se lembrassem que esse rosto feio não é o rosto definitivo de Deus, mas o rosto bonito. Para que tivessem a força suficiente de não desistirem da cruz, não darem linha na pipa, não vazarem, como a gente diz, né? Não irem embora e suportarem o momento de prova, se lembrassem que lá atrás ele havia mostrado um rosto bonito, que o nosso Deus, já antes do Calvário, já está vitorioso. Essa é a atenção do Evangelho hoje. Cristo mostra uma vitória antes, durante e depois. A gente escutou um tempo atrás alguém dizendo assim: padre, nosso Deus sempre vence ao final, não é verdade? Não, Deus vence sempre, no início, no meio e no fim. Você ouviu, por exemplo, um adágio? Por favor, fala em coro, porque está sendo gravado, vai para o YouTube. Não me deixa no vácuo não, tá? Quem ri por último? Não, querido, quem ri por último ri atrasado. O nosso Deus, ele ri sempre. Quem ri por último não ri melhor. Isso é o adágio mundano, para a gente não. Nosso Deus, ele ri sempre. Ele vence antes, ele vence durante e depois. Mas para que no aparente fracasso da cruz, os discípulos tivessem uma memória, tivessem uma anamnese, se recordassem: não,
Esse rosto é transitório. Esse rosto não é o verdadeiro, mas um outro. O rosto do Tabor. Hoje o Tabor para nós é um antegozo. É um prefácio, um prenúncio do que vai ser o homem ressuscitado. E tudo clama vitória. Tudo clama hoje transfiguração. Paulo hoje pede transfiguração. Relembra, um dia haveremos de nos transfigurar. E a primeira leitura tirada do livro do Gênesis também não será diferente. Vamos começar a trabalhar com os textos bíblicos. Primeira leitura tirada do livro do Gênesis. Eu falava semana passada no Evangelho da Tentação que a saída para a tentação, o meio mais eficaz, o antídoto, o remédio contra a tentação, estava no sacrifício do altar. Deus pede a Moisés o sacrifício. Hoje não é diferente. Hoje a primeira leitura apresenta Abraão, que por sinal está muito velho. Abraão está carcomido, está um maracujá de gaveta, uma uva passa. Moisés está assim. Ao final da vida, entra em crise. Não construiu nada. Aquela crise, sabe, que tu vai passar nos 40 anos, sabe? A crise dos balzaquianos, que você, 40 anos, você vem me procurar chorando. Ai, meu Deus, eu não fiz nada. Padre, eu não tenho nada construído. O que eu fiz? Ó vida, ó céus, ó azar, sabe? Abraão, ele já passou por 2 dessas, acho que até mais, E se sentindo fracassado, Abraão, aliás, há uma diferença, Não é Abraão ainda, é Abrão. Há uma diferença. Antes de ser chamado, ele é Abrão. Depois do chamado, ele é Abraão. Deus muda a identidade. Então, se eu falar que é Abraão, tu levanta o dedo e me corrige, por favor, tá? Abrão começa a colocar Deus contra a parede e começa uma série de questionamentos, igualzinho você, igualzinho a gente faz, Botar Deus contra a parede e um assalto, Por que nada deu certo para mim? Por que a minha vida dá errado? Por que eu só tenho problema? Por quê? Abrão está focado, Abrão está focado em si mesmo. Eu vou esquecer toda hora, não tem problema não. Tu sabe, quando eu falar Abrão, tu sabe que é Abrão, tá bom? Vamos brincar assim. Abrão está focado em si mesmo. O problema da nossa vida, eu não vou falar 100% dos problemas não, mas assim, 99,999999900,9% dos nossos problemas, quase todos, começam quando nós focamos só a nós mesmos, o eu. Quando eu está em jogo, aí é difícil sair mesmo, minha gente. Há um tempo atrás, uma filosofia condicionou totalmente a nossa história, uma filosofia chamada cartesiana. Já ouviu falar em René Descartes, Ele falou uma asneira que fez um sucesso até hoje. Ele disse, cogito ergo sum, penso, logo existo. O que está por trás dessa frase? Prova de filosofia, hein? Vai cair no você que vai fazer vestibular, hein? Padre Alante já te dá na homilia a resposta. Anota aí, toma nota, cara, anota. O que está por trás dessa filosofia? O eu. Eu sou o sol, o centro do universo. Tudo gira ao redor de mim. Se eu penso, logo existo. É uma asneira, porque a pedra, ela existe, mas ela não pensa. Está vendo? Caiu em contradição. O eu. Quando eu estou em foco, aí, meu querido, as coisas ficam muito difíceis mesmo. Por isso, hoje Deus faz uma terapia com Abrão. Quase que eu errei, hein? Você não vai me pegar. Abrão. Deus tira Abrão do foco e diz, Abrão, olha ao redor, olha o entorno. Pronto. Nós saímos da crise quando a gente começa a olhar em torno de. Quando eu dou essa volta de 360 graus e vejo ao redor, eu vejo, de fato, que eu não sou o centro do universo. E hoje Deus fala para Abraão, Abraão, olha para as estrelas, conte-as, se você é capaz, me dá números. Eu quero números, Abraão, conta. Olha ao redor de você, se você tem um controle sobre essas coisas, me fala. Você pode conter isso? Acaso você é o Senhor de tudo isso? Acaso você tem um controle sobre essas coisas? Abraão, fica caladinho. Quem manda nessa parada aqui sou eu. E Abraão tem que ficar quieto, porque ele saiu de si e viu o entorno. É ótimo. É isso que Jesus faz com os discípulos, muitas vezes, aliás, das várias vezes, uma delas, um episódio muito famoso no Evangelho, os discípulos estão em crise porque, mestre, o que haveremos de comer?
mestre, o que haveremos de beber? Se a gente seguir, o que a gente vai ganhar? Né? As pessoas nunca querem nada de graça. Aliás, as pessoas querem uma coisa, né? Nada é de graça hoje, né? Nem o relógio trabalha de graça. Você tem uma proposta, você quer ganhar uma coisa em troca, né? Mestre, se a gente te seguir, se a gente deixar, a gente até te segue, a gente deixa tudo. Mas o que a gente vai ganhar? E discípulos altissimamente preocupados com o dia de amanhã. Qual é a tática, qual é a técnica, a terapia que Jesus faz com discípulos? Olha para os lírios dos campos. Olha como é que eles são lindos. Quem foi que os vestiu? Nem Salomão se vestiu como um deles. Olha para os pássaros, queridos. Eles trabalham, não ceifam, não colhem, mas Deus mesmo os alimenta. Você já viu algum passarinho em crise de identidade, por exemplo? Tu já viu? Aqui em Magé apareceu um outro dia na janela ali do meu. E estava em crise, ele não sabia o que ele era. Se ele era passarinho, se ele era robô, ele não sabia. Né? Você nunca vai ver um passarinho, por exemplo, em crise, questionando a Deus. E nem chorando na janela porque ele não conseguiu nada naquele dia. Ele simplesmente faz a parte dele e Deus faz a dele. E a coisa acontece. Não é? Eu já te disse isso, São João Crisóstomo. São João Crisóstomo diz: quando cessa a tua contribuição, cessa a graça de Deus. Quer que a coisa aconteça? Contribui. Como diz aquela música baiana. Você contribui e Deus faz. É assim que as coisas acontecem. Deus pede dos discípulos, pede de Abraão hoje, saída de si, sai do foco. Quando alguém me procura, por exemplo, aquela pessoa, né, que tem uma dificuldade de olhar em torno de, né, que ainda está na filosofia cartesiana, cogito ergo sum, penso, logo existo, eu, o que eu penso, o que eu acho, eu sou o centro, né? Eu falo para a pessoa assim, cara, atravessa aquela pista lá, vai no Lar São Vicente de Paulo. Você vai voltar ótimo para casa. Você vai ver o que é problema. Olha, quando eu quero ficar bem com a vida, comigo mesmo, quero acordar mais feliz, sabe o que eu faço? Eu vou lá no Inca, no Rio de Janeiro. Vai lá. É ótimo. Sabe por quê? Não porque você está vendo dor, não é isso. Mas você volta e você vê que eles têm problema. Você não tem nada. Aí eu calo a minha boquinha. Entendeu? Quando eu começo a olhar ao redor em torno de, eu vejo problema de verdade, aí eu saio do foco, tá entendendo? Bom, fechei o parênteses, eu ficarei aqui uma meditação só com a crise de Abraão, pronto. Mas aí, fechando esse parênteses, abrindo outro, Deus mostra a Abraão, hoje de novo, uma outra saída. Abraão quer saber respostas. Como é que eu vou saber se você me garante que isso daí é verdade? Como é que eu vou crer nisso? Me dá uma saída, me dá um sinal. Deus não dá sinal coisa alguma. Deus fala para Abraão, pega um animal, pega um novilho, pega um carneiro, pega um bode e imola para mim um sacrifício. Deus pede a Abraão o sacrifício. Palavra que vem do latim, sacer, facere, fazer sagrado. Tornar sagrada uma ação. Isso é sacrifício. Tudo que eu faço com ar de sacralidade tem o poder, a potencialidade de tornar-se sacrifício. E Abraão começa a imolar um animal. Só que imolar um animal na antiga aliança, né? Eu estou ainda na antiga aliança. Na nova aliança, Cristo Jesus já se imolou uma vez por todas, da carta aos Hebreus. Não precisa mais imolar animal algum. Só que eu estou na antiga aliança, no Antigo Testamento. Para eu ter certeza que Deus me perdoa dos meus pecados, então o judeuzinho piedoso, ele imolava um animal e tinha que ficar ali. Ficava ali até que viesse um fogo do céu e consumisse as ofertas. É exatamente o que está acontecendo na primeira leitura, se você prestou atenção. Veio do céu um fogo, uma tocha, um braseiro fumegante. Braseiro. Eu me lembro uma vez numa paróquia que a pessoa leu, né, Abraão imolou as ofertas. E eis que passou um brasileiro fumegante. Não. O braseiro passou e consumiu, queimou as ofertas. Essa era a prova, Deus aceitou minha oferta. O sacrifício era muito mais do que imolar um animal. O sacrifício exigia estar ali, vendo, exigia espera. O salmo de hoje está a coisa mais linda. Espera no Senhor e tem coragem, espera no Senhor. Exigiu o sacrifício, está ali, sabe por quê? Aí a primeira leitura termina com um episódio trágico, né? Não tão trágico porque Abrão impediu. Termina com Abrão enxotando as aves de rapina.
Ficaria aqui com vocês 7 dias, só falando o que significa essas aves de rapina. Sabe o que é ave de rapina? Eu vou falar agora, tu vai ficar com medo. Eu não queria que tu ficasse com medo, mas eu queria que tu ficasse com medo. Ave de rapina era assim, você imagina, gente, matou um animal, o animal está aberto, derramando sangue, está fedendo, né, debaixo do sol. Fala para mim, o que acontece? Tu já viu isso muito aqui em Magé, eu também vi agora de manhã, morreu um gambá ali na pista, até rezei para ele, tadinho. O gambá foi morto na pista. Aí, dentro de 10 minutos depois, vem alguém e comeu o gambá. O que acontece com o bicho quando ele está aberto debaixo do sol? O que acontece? Vem o urubu, né, que aqui em Magé ele voa com uma asa só, já te falei por quê. Porque com a outra ele se abana, né? O urubu vem, gente, está demais. Contam que parênteses, tu gosta que eu sei. Um magense foi para o inferno. E lá ele pediu ao capiroto, o senhor, por favor, poderia me dar um cobertor? Porque eu estou com frio nesse lugar. Fecha parênteses. Piada de mau gosto. Só para animar você, porque tinha gente dormindo. É pedagogia isso. Veio o urubu, né, e queria comer as ofertas. Queria comer o sacrifício. Eram chamadas aves de rapina. Então, se viessem essas aves de rapina e levassem, sequestrassem as ofertas, o sacrifício não foi aceito. As aves de rapina, elas tinham um objetivo. Né? Elas queriam se alimentar. Também são filhas de Deus, têm direito de comer, é verdade. Mas o judeu, quando ele queria que o sacrifício fosse de fato aceito, já naquela época tinha uns preguiçosos que deixavam o sacrifício e iam embora. Se ele deixasse e fosse embora, o que aconteceu? Perdeu o playboy, tá entendendo? O bicho veio e comeu. A oferta não foi aceita. A oferta foi pela metade. Foi uma oferta não inteira. Oferta cortada ao meio. Uma cisão. É agora que o bicho vai pegar pra gente. É agora que eu queria que você apertasse o teu cinto, porque agora o negócio fica feio. Aves de rapina na tua vida, na minha vida. Sacrifícios pela metade. Cada um de nós aqui é capaz do sacrifício. Se você falar, juventude, para mim que você não é capaz do sacrifício, eu vou te chamar de mentiroso. Há quem diga, padre, a juventude hoje já não sabe sofrer. Mas dá, como falam os italianos, né? Mas dá. Claro que são. Eu te provo, querido. Passa aqui em Magé nessa época, tu vai ver a juventude tatuada daqui até lá embaixo. Eu acho, olha gente, eu bato palma quando eles passam. Sabe? Parabéns, cara, porque suportou uma dor do cão. Vai me dizer que ele não é capaz de sacrifício? É claro que ele é. Cortado daqui até, assim, cortado no meio, cara. Né? Se corta, bota não sei o quê. Estão sofrendo um processo de mutação. E você me fala que eles não são capazes de sentir dor? Ó, parabéns para você nessa data, querido. Pô, olha. Eu não sou capaz de que você é. Parabéns. Agora você vai me dizer que ele não é capaz de sacrifício? Uma juventude aí, quebrando a cara em amores, sabe? Mendigando afetos, gostando de sofrer, verdadeiros sadomasoquistas. E você vai me falar que eles não são capazes do sacrifício? É óbvio que são. São uma prova concreta de que eles são capazes de sentir dor. Mas só que é um sacrifício inútil. É uma ave de rapina. Ave de rapina é tudo aquilo que nos impede de nos entregarmos inteiros a Deus. Quando um padre foi ordenado, ele disse para a gente assim, com muita emoção, que ele recebeu de um bispo um cartão escrito assim, quando ele foi ordenado. Padre fulano das couves, que o teu sacrifício seja sem rapina. Olha que coisa linda, falou tudo, não precisa falar mais nada. Que a tua oferta seja inteira. Que a tua oferta seja sem aves que sequestram. Que teu sacrifício seja sem metades, inteiros. Porque na nossa geração hoje, né, nós somos uma geração pós-moderna, nós somos pessoas pela metade. Metade de pessoas, metade de um sacrifício. Queremos ter a fé pela metade. Queremos entregar-nos a Deus pela metade. Queremos a metade de uma missa, queremos uma metade de uma oração, queremos uma metade de uma sexualidade.
queremos metades. Somos uma geração de metades, meias pessoas. Somos incapazes de uma entrega inteira. Somos incapazes de estar inteiro naquilo que eu me propus fazer. Eu quero até ser padre, mas eu não quero estar inteiro. É preciso estar inteiro, meu querido. Ser todo inteiro. Nada em ti subtrai ou diminui. Ser inteiro naquilo que tu fazes. Inteiro. Eu quero até ser casado, bem casado. Eu quero, supimpa, uma mulher assim. Eu quero ser bem casado, todo mundo quer. Mas eu quero ser metade dela, metade de outra. Está entendendo? Eu quero ter um bom salário. Todo mundo quer, não é verdade? Queremos ganhar bem. Isso é lícito? Claro que é. É o desejo de Deus. Corre atrás, querido. Faz a tua parte, Deus faz a dele. Quando tu conseguir, me bota na fita, que eu estou precisando. Bota na fita lá. A gente quer ganhar bem, mas eu quero a metade de um esforço. Queremos ser salvos, mas não queremos o esforço. Esse já é um problema veterotestamentário. E é exatamente isso que está acontecendo no evangelho de hoje. Lucas relata que Cristo sobe ao Tabor e lá mostra o homem transfigurado, metamorfoses em grego, né? Transfiguração, mudança. Gente, uma parênteses aí. O mundo, a natureza, também vive de metamorfoses. Uma borboleta, por exemplo, é lindo, gente. Deus colocou na natureza, na criação, no cosmos, uma teologia. Olha só como a borboleta, por exemplo, antes dela voar, dela criar colorido, antes dela criar asas, dela a voar, não é verdade? Ela tem que ficar feia, feia para o mundo, feia para a vida. Ela se aniquila, ela vira uma coisa horrível, né? Um casulo fica pendurado. O nome daquilo? Metamorfoses. Depois do feio, vem o bonito. Já a criação vive assim. E Jesus mostrou para os discípulos que não existe salvação sem metamorfoses. Para ficar bonito, antes tem que saber ficar feio. Para subir, esse é o hino, por exemplo, de Filipenses, capítulo 2, a kenosis, o rebaixamento de Cristo. Por que ele foi exaltado? Porque ele soube descer. Jamais vou conseguir subir se eu não souber descer. Jamais vou conseguir lá em cima se eu não souber o que é viver lá embaixo. Sabe qual é o nome disso? Metamorfoses. Cristo hoje prega isso para os discípulos no seu corpo. Só que Pedro, São Lucas, ele é o único evangelista que relata o tom da conversa de Moisés e Elias com Jesus. Moisés é o protótipo, o ícone da lei. Elias é o ícone da profecia. Ou seja, Cristo está no meio. Cristo é o cumprimento da profecia e da lei. Ele é o cumprimento de todas as coisas. Ele é o ponto final da história, o alfa, o ômega. Só que os outros evangelistas não falam o que eles estavam conversando com Jesus. Lucas se interessa. Lucas escuta a conversa. Fica escutando a conversa dos outros não, que é feio. Lucas escutou e colocou no evangelho de hoje o que é que eles conversavam com Jesus. Conversavam sobre a morte. Pedro também ouviu a conversa. Só que Pedro, gente, cada vez eu me apaixono por esse apóstolo. Eu tenho muito de Pedro em mim. Pedro é muito malandro. O que Pedro ele pode fazer para dar aquele jeitinho. Eu até desconfio que ele seja assim, de Cafarnaum. Eu acho que Pedro era brasileiro. Eu acho. Porque ele pode fazer para dar um jeitinho, para ele se sair bem, ele faz. Ele é ótimo. Igualzinho tu e eu também. Pedro, sabendo que quando eles descerem o Tabor, o negócio vai ficar feio para eles. Pedro diz o seguinte, olha a peça que Pedro apronta. Mestre, é bom estarmos aqui. Danadinho, hein? Vamos ficar aqui mesmo? Vamos. Vamos brincar de casinha, ó. Eu faço uma para mim, uma para tu, uma para você. Vamos ficar aqui. Tá bom. Pedro faz muito mais do que uma oração, gente. É preciso entender o que está por trás. Tanto que o próprio São Lucas diz, Pedro não sabia o que estava falando. Para variar, né, Pedro? Se você pensasse um pouquinho antes de falar as coisas, seria melhor. Por isso que eu me assimilo a você. Pedro não sabia o que estava falando. Na verdade, Pedro revela o desejo que todos nós temos de fugir ao que é sacrificante, de fugir à dor, de fugir àquilo que vai custar um pouquinho de sacrifício, de fugir àquilo que vai dar um pouquinho mais de trabalho. Pedro revela em nós um cristianismo embebido,
embasado de um cristianismo, por exemplo, triunfalista, do qual a gente não pode perder nunca, do qual nunca fracassar. Não. Cristo pede de nós hoje metamorfoses. Aceita, meu querido. Aceita o que está dolorido. Aceita. Porque depois do dolorido vem o glorioso. Esse é o segredo da vida, queridos. Não existe cristianismo sem metamorfoses. Não existe bonito sem antes passar pelo feio. Não existe. O problema é que nós somos uma geração pós-moderna, né? Nós sobrevivemos ao modernismo, né? Graças a Deus chegamos aqui. Vamos ver onde a gente vai chegar, se a gente, né? Mas tem gente que faz o sinal da cruz assim, eu não sei o que significa isso, né? Mas Deus queira que a gente sobreviva esse pós-modernismo. Eu acho que a gente não vai conseguir, mas Deus é por nós, quem será contra nós, né? O problema da nossa geração pós-moderna é que a gente não está mais acostumado ao que é custoso. Foi exigido, aliás, foi oferecido a nós uma facilidade tão grande à vida, tão grande. O que é bom, eu não sou hipócrita não, meu querido. Eu adoro esse mundo moderno. Amo muito tudo isso. Eu gosto, é ótimo. Eu estou lá na internet, lá dia e noite evangelizando. Isso é perfeito. Parabéns. Se existe um padre high-tech nesse mundo, chama-se Padre Alan Rodrigues. Você vai entrar, por exemplo, você vai encontrar Padre Alan online. Só não tenta confessar com ele, por favor. Porque não pode, ali não, tá? Mas esse mundo pós-moderno é uma delícia, minha gente. Seja bem-vindo, modernidade. Só que a modernidade, diz o Papa Bento XVI, tirou de nós uma coisa sacralíssima, sacratíssima, que é a capacidade de fazer força. Antigamente, aliás, não é tão antigamente não que eu peguei essa época, tá? Eu sou dessa geração. Quando você tinha que mudar de canal, você tinha que sair, tirar aquela parte mais gorda que você tem no corpo, tirar do sofá e ir lá. Exigia de você saída. Aquele mais pobre mesmo, quando ele não queria fazer força, ele pegava uma vassoura e com o cabo de vassoura. Tu já fez isso? Não fala que não, tu tem cara que tu já fez. Tem uma vassoura perto da tua televisão. Eu sei que era para isso. Quando você não queria fazer força, né? Hoje, você num clique, à distância, faz o mundo acontecer. O mundo acontece num clique, minha gente. Olha que beleza. Antes, por exemplo, né, quando você tinha que dirigir e você estava lá no auge, dirigindo, né, pensando na vida, na morte da bezerra. Aí você queria levantar o vidro, exigia de você. Era duro aquele negócio. Agora você clique. Tudo num clique. Isso é ótimo. Tudo hoje num clique. Né? Você, num clique, o mundo acontece. Tudo hoje não exige de nós esforço. E por isso a geração pós-moderna, sejam bem-vindos. Nós não sabemos mais o valor do sacrifício. Agora vem São Paulo, eu deixei São Paulo por último, de propósito. Porque Paulo hoje, para variar, ele está muito nervoso. Primeiro ele termina muito bonito, ele termina chorando. Paulo escreve hoje dizendo, é como se eu estivesse escrevendo uma carta para você. Olha só que delícia, hein? Por isso, meus amigos, a quem eu quero o bem, minha coroa, minha glória, continuai firmes no Senhor. Veio a sobremesa, agora veio o salgado. Já vos escrevi chorando. Paulo está chorando, sobretudo porque essa carta foi escrita no cativeiro. Filipenses foi escrita na prisão. Né? No entanto, é a carta da alegria. Alegrai-vos no Senhor, repito, alegrai-vos. Está escrito ali em Filipenses. A carta da alegria foi escrita na prisão. Dá para conciliar alegria e tribulação? Paulo nos diz, só dá. Na cruz existe um homem em paz. Aliás, paz só existe por causa da guerra. Paz na guerra. Fecha parênteses. Paulo diz, há muitos por aí que se comportam como inimigos da cruz de Cristo. O fim deles, sabe qual é? É a perdição. Só pensam em coisas terrenas. O Deus deles, sabe qual é? Estômago. Vão se lascar. O nosso destino é a glória. Paulo utiliza um termo que foi, olha, lá na boca do estômago, hein? Doeu essa, hein? Poxa, olha, doeu. Paulo chama
inimigos da cruz, aqueles que fogem ao sacrifício. Minha gente, Paulo não está escrevendo só para os pagãos não, tá? Paulo está escrevendo para dentro da igreja. Somos cristãos que não sabem mais fazer sacrifício. Sabe o que entristece a igreja? É gente que não consegue mais estar inteiros naquilo que está fazendo. Eu quero até ser crismado, mas eu quero participar de 2, 3, um encontro em um só. Tá bom. Eu quero que meu filho seja batizado, mas vamos facilitar as coisas aí para mim? Eu quero ser padre, mas 8 anos de seminário, vamos facilitar a coisinha para nós? Vamos dar jeitinhos? Católico que vive dando jeitinho, porque já não sabe mais o valor do sacrifício. Sacrifícios de rapina, aí não dá. Paulo sabe perfeitamente que quem é o inimigo da cruz de Cristo, gente? Paulo disse isso numa das cartas. Quem é aquele que por excelência corre da cruz? Quando vê a cruz ele sai correndo, por exemplo. Quem é? Quem é? Fala para mim, aquele que não pode ver a cruz que ele corre. Pode falar o nome dele. É ele mesmo. Capiroto. Encardido, dizia Padre Léo. Sete Pele. Vou dar todos os nomes dele para você hoje, tá? Para você assim. Rubro-negro. Cala a boca. Está escrito ali no Apocalipse. Ele era preto e vermelho. Está escrito. Ele não pode ver a cruz que ele corre. Daí que todas as vezes que eu fujo ao que é sacrificante, eu me comporto como um diabo. E Paulo está furioso com a gente. Não dá para fugir ao que é sacrificante, minha gente. O nosso grande atributo em todos os séculos, nós temos 20 séculos. Dá para você? Tá bom para você? Quer mais? Vai vir mais, querido. Calma. Dentro desses 20 séculos, o nosso maior atributo, o nosso maior elogio, o nosso melhor sobrenome sempre foi os amigos da cruz. Amigos da cruz. Esse é o nosso nome. Amigo da cruz. Quer me elogiar a partir de hoje? Me chama de amigo da cruz. Adoro. Esse é o nosso nome. Paulo está furioso com aqueles que fogem da cruz. Covarde! Sabe qual é o fim dos covardes? Lugares inferiores. Em latim, quer que eu fale em latim para você? Lugares inferiores em latim. Sabe como é que fala em latim? Inferos. Nós somos amigos da cruz. Não dá para fugir ao que é sacrificante, minha gente. Jovem, metamorfoses. Jovem, metamorfoses. Aceita o feio, depois vem o bonito. Aceita a humilhação, depois vem a glória. Aceitem a cruz, depois vem a glória. Gente, nós não somos masoquistas, nós somos espertos. Cristão sabe matemática. Aquele rosto durou só 3 dias. Só 3. É pouco demais. O rosto bonito de Jesus durou um montão. Ser cristão, antes de tudo, é uma questão de matemática. Chega de fugir ao sacrifício. Tudo aquilo que exige menos esforço de mim é isso que eu abraço. Querido, não faz isso não. Recebi um telefonema há um tempo, alguém me dizia assim: Padre, pintou uma oportunidade única para mim. Todo orgulhoso. Olha, uma oferta de emprego, padre, eu tenho que ligar para partilhar com você. Olha, vou ganhar bem. Eu morrendo de medo do outro lado ali. Vou trabalhar nada. Esforço nenhum. É tudo que você gostaria. Fala a verdade. Não mente para mim, não. Não pode mentir. Você está na missa. Vou trabalhar pouco. Vou ganhar muito. Olha que benção, padre. E eu do outro lado da linha falei assim: ou não. Mas o senhor está me agorando? Padre, o senhor está me agorando? Padre? O senhor é padre? Poxa, agora que chegou essa oportunidade, você vai falar para mim que isso aí é maldição?
Poxa, padre, pensa em mim. Nem parece que é a minha felicidade. Poxa, agora que aparece uma oportunidade única, você fica aí me agorando. Pô, parece Jeremias. Querida, deixa eu te ensinar um macete. É a dificuldade que faz a gente ser quem a gente é. Tudo que vem de Deus vem com um sinalzinho. Pode ser pequeno, você vê até com a lupa, mas vem o sinal da cruz. Tudo que vem do alto vem com a cruz. Segredo e macete para você. Só faço isso que eu gosto de tu. Tudo que vem do céu tem o sinalzinho da cruz. Veio sem o sinalzinho da cruz? Vaza, meu querido, mas corre muito. Corre 3 dias e 3 noites. Sabe por quê? De Deus é que não vem. Cuidado com o que vem fácil demais. Cuidado com o que vem fácil demais. Se eu fosse você, eu tomava cuidado, viu? Pouco tempo depois ela ligou chorando. Falei. Adoro quando eu ganho. Te falei, Santo da Galileia. Eu falei. Tudo que vem sem a cruz, vem do inimigo da cruz. A cruz. Não fujamos ao que dói. Ouviu, juventude? Ninguém como vocês é capaz da dor. É por isso que o inimigo tem investido cada vez mais em nós. Porque ele sabe o quanto somos capazes de resistir à dor. Ouviu, juventude? Nós temos uma força maravilhosa. Potência. Ah, se você soubesse a força que está em você. Você choraria de dor. Não fujamos ao que vai custar um pouquinho mais. Porque é isso que vem de Deus. Agora eu queria que você oferecesse a Deus uma oração sem rapina. Uma oração inteira. Está inteiro naquilo que você faz. Chega de cristãos, de homens e mulheres pela metade. Chega de juventude de metades. Metade de mim é de Deus, metade do mundo. Não. Ou tudo ou nada. Juventude, a vida me ensinou uma coisa e eu partilho com você porque eu te amo. Ou a gente deixa portas escancaradas ou portas fechadas. Portas entreabertas significam meias entradas. Meias entradas significam meias alegrias, meias felicidades, meias realizações. Ou porta escancarada ou porta fechada. Chega de meios. Chega de mínimo. Eu quero ser salvo, mas com esforço mínimo. Alguém me diz, padre, assim, para eu ser salvo, para eu ir para o céu, qual é o critério para ir para o céu? Se eu for uma missa assim, só uma missa nos domingos, só for uma missa nos domingos, eu vou ser salvo? É só isso que Deus pede? Eu quero ser salvo com o mínimo. Não dá. Salvação num clique não existe. Perdição sim, num clique. Salvação, esforço. Vamos rezar? Fica de pé. Vamos rezar. Vamos rezar. Salvação exige dor. Sejam bem-vindos, queridos, à dor. São Francisco de Sales dizia: o Calvário é o monte dos amantes. Calvário é monte dos amantes. Calvário é monte dos amantes. Só quem ama sobe. Só quem ama vai para lá. Eu queria ver pessoas inteiras agora rezando. Oração sem rapina. Fecha os teus olhos, juventude, pode até se abraçar, mas é para rezar. Aí tem uma música que é o salmo de hoje. Celina Borges canta assim: sei que verei os benefícios de Deus na terra dos vivos. Espera nele, e ser forte. Cantemos? Escuta e canta depois, jovem. Sei que verei os benefícios. Ela é linda. Na terra dos vivos. Na terra dos vivos. Você, jovem. Sei que verei os benefícios. na terra dos vivos. Na terra dos vivos. De novo, jovem. Sei que verei os benefícios de Deus na terra dos vivos. Sei que verei os benefícios de Deus na terra dos vivos. Eu queria ouvir mais forte. Como Davi, sei que verei os benefícios na terra dos vivos.
Agora fica melhor. Espera nele. Espera nele. Espera nele. Espera nele, jovem. Espera nele. E ser forte. E ser forte. Mais uma vez, jovem. Espera nele. Espera, Senhor. Olha para mim. Uma vez, numa pregação do Moisés, fundador da comunidade Shalom, ele pregava e tinha um jovem recém-convertido ali. Aquelas conversões bonitas, sabe? Deus pescou um peixe assim, graúdo. Eu adoro quando isso acontece. Aí aquele jovem começou a questionar o fundador, dizendo: poxa, Moisés, por que quando eu era do mundo, nada de ruim acontecia comigo? Eu tinha dinheiro no bolso, cara. Eu era feliz, eu ria, eu tinha amigos. Eu queria beber, fazia assim, aparecia cerveja assim do nada. Do nada. Eu queria um trabalho, aparecia pintar. Era tudo fácil. Era bom quando eu era do mundo. Eu não tinha problema nenhum. Agora que eu entrei para a igreja, isso acontece contigo também, não acontece? É um problema sério. Entrei para a igreja, problema, decepção, paulada atrás de paulada. Fala que isso acontece contigo também para eu não ficar triste. Acontece, faz assim, não é? Só coisa ruim acontece com nós. A gente tem que ficar aqui nesse calor do campo, eu tô morrendo, né? Tô assando aqui debaixo. Poxa, Moisés, por que quando eu me tornei de Deus, as coisas são mais difíceis para mim? É para eu abandonar? Por que lá atrás eu não sentia dor? Moisés deu a resposta que você precisava hoje. Sabe o que ele disse? Filho, quando você era do mundo, você estava morto. E morto não sente dor. Agora você está vivo. Vivo sente dor. Tá sentindo dor? Seja bem-vindo à vida. Cuidado com a fuga da dor. Você que não está sentindo nada ultimamente, está tudo bom para você? Cuidado, hein? Se eu fosse você, eu tomava cuidado. Pode ser que você esteja morto. Pode ser. Sejam bem-vindos. Daqui a pouco veremos um rosto bonito. Fecha os olhos. Sei que verei. Sei que verei os benefícios. Sejam bem-vindos à vida, jovens. Canta isso com força. Tá doendo? É porque você está vivo. Bem-vindo. De novo, jovem. Eu queria mais força. Sei que verei. Sei que verei os benefícios de Deus na terra dos vivos. Um Um dia eu vou ver, eu só não sei quando, mas está breve. Sei que verei. Agora sim. Espera nele. Canta, jovem. Espera nele. Espera, jovem. Descansa nele. Espera nele. Espera nele. Falta pouco. Espera nele. Enquanto isso, ser forte. E ser forte. Agora é para terminar, hein? Confia nele. Confia nele. Deixa eu ouvir você, só eles. Confia nele. Descansa nele. Descansa nele. Pois o justo vive de fé. Vive pela fé que tem no seu Senhor. Agora cala. Só o violão. Sei que verei os benefícios de Deus na terra dos viventes. Espera no Senhor e tem coragem. Espera no Senhor. Mostra-me, Senhor, o teu rosto bonito e correrei atrás dos teus perfumes, diz o cântico dos cânticos. Mostra-me o teu rosto e me enamorarei e correrei atrás dos teus perfumes. Professemos juntos a nossa fé. Creio em Deus Pai